Vamos então falar, galera, da bomba que aconteceu essa semana, que a Microsoft simplesmente demitiu 9 mil funcionários na empresa inteira, mas não foi 9 mil da divisão de games, mas muitos das divisões de games foram afetados, tá? Então eu vou passar algumas informações sobre o que aconteceu aqui, tá? Sim. A Kings e Animax foram muito afetadas, né? Muitos projetos que a gente nem sabia que existiam, ainda não anunciados, foram cancelados. Eu acredito que o impacto maior, né, de coisa que a gente conhece, é que aparentemente a franquia Forza is dead, um ex-funcionário da Nintendo. Forza Motorsport. A Forza Motorsport acabou, ele cortou metade do time da Turn 10, e o time que sobrou vai ficar cuidando do Forza Motorsport 6, vai ser um estúdio de suporte. Do Horizon, né? Do Horizon, Do Forza Horizon 6. Porque é curioso, porque a gente sempre pensou que o Forza fosse uma grande referência e fosse lucrativo para a Microsoft. Uma das Aparentemente franquias não. mais Uma antigas. das franquias mais antigas e uma das maiores referências. Perfect Dark e Everwild foram cancelados. Nossa, isso. Lembra? A gente tá perguntando sobre esses jogos, né? A gente Foram falou bastante cancelados, deles né? nos programas aí. E o apoio ao projeto do Romero, né? Que é um dos criadores do John Doom, foi Romero. cancelado. Eles não vão mais ajudar o desenvolvimento desse jogo. O estúdio do Perfect Dark, The Initiative, foi fechado. O estúdio foi fechado, que era um estúdio novo que foi feito só para Perfect Um Dark. estúdio de time de elite, É. que tinha, assim, Rocksteady, gente da Sim. Rocksteady, tinha gente da EA, tinha gente até da Rockstar. Sim. Eles contrataram, galera, desenvolvedores experientes pra esse estúdio, The Initiative, pra formar um time de elite. Era um Isso. time Tudo- superstar, assim, né? Time de superstar. All-Star. Exatamente. Um time Dream Team, né? Time Dream dos Team, sonhos. Dream Team. Foi tudo cancelado, tudo desmantelado. E aí, uma das... Vazou o que o Phil Spencer mandou internamente lá, tá? E aí o que ele fala nessa mensagem é: para posicionar a gaming para um sucesso duradouro e nos permitir focar em áreas de crescimento estratégico, encerraremos ou diminuiremos o trabalho em certas áreas do negócio e seguiremos o exemplo da Microsoft na remoção de camadas de gerenciamento para aumentar a agilidade e eficácia. E é mais ou menos isso, muita gente foi mandada embora, os times demitidos, jogos cancelados. E, cara, Teve um MMO também, que interno lá. várias coisas internas que acabaram, foram canceladas e tal. E é um negócio que, assim... O que me parece disso? É que parece que a Microsoft simplesmente reconheceu, o Xbox, que fez muito investimento errado, pô. Que contratou Fez. muito mais do que devia, que botou dinheiro em projetos que... Só porque tá disponível pra você comprar, talvez você não devesse comprar. E não é o primeiro, o Tango foi embora, o Redfall e o estúdio dele foi embora. Nossa. A gente tá vendo a Microsoft fazer esse movimento, que era uma empresa que tinha mais Arcane, estúdios. né? Arcane Arcane Austin. foi de... Arcane Austin. Arcane foi de Perfect Dark, né? E assim, isso é uma coisa que a gente, na época do Redfall, o próprio Phil Spencer, quando veio a público falar sobre isso, ele disse: a gente deixou correr muito solto, a gente não tava ali em cima vendo o que tava acontecendo e tal. E pra fazer isso, você precisa realmente enxugar. Mas é um desperdício de tempo, dinheiro, trabalho das pessoas, é uma cagada enorme esse negócio, né? E assim, tem realmente dois vieses aí, né? Dois lados sempre. Tem o lado da empresa e o lado dos funcionários. A gente vai sempre observar o lado mais fraco primeiro. São 9 mil pessoas, mais de 9 mil pessoas. Na divisão Xbox, estimadas 2 mil pessoas, mais ou menos, na divisão como um todo. A Turn 10, como você bem falou, dava quase metade do estúdio. Forza Motorsport, a franquia, encerrada. O que tá aí é o que tem, o último Forza Motorsport. A franquia Forza Horizon vai continuar, certo? E aí... Só lembrando que isso é rumor ainda, a parte do Forza. A coisa do Forza é um... muito bem pontuado. Demissão aconteceu. Não tem, a Microsoft não veio e falou a público, olha, reduzimos a metade, por metade Turn 10 e a franquia Forza Motorsport vai acabar. Isso não foi oficialmente falado, mas vários jornalistas, incluindo Tom Warren, ouviram de fontes isso. E aí nós temos o lado da empresa. O lado da empresa eles chegaram e criaram um novo estúdio, chamado The Initiative. Isso. Contrataram um time de elite e falaram, ok, vamos criar um jogo grande. Quanto tempo vocês precisam? Eles devem ter falado, pra esse jogo, Perfect Dark, um reboot, 5 anos. Já faz mais tempo do que isso. A Microsoft deve ter chegado, olhado o projeto e falado, ok, como que estamos com esse projeto? Vamos mostrar um gameplay. Mostraram um gameplay em 2024. E parecia um jogo AAA maneiro. Cara, e assim, veio o desenvolvedor, teve gente até falando, foi uma tech demo, é fake. Não é fake, não. Teve... Né? Tem algumas teve coisas pra observar, mas você viu que teve um ex-desenvolvedor que ele falou, não é fake. Aquilo ali é um... Ele falou que não era fake, mas a demo tinha que ser jogada exatamente daquele jeito. Sim, ou não claro. funcionava, Era uma né? coisa scriptada, controlada, mas assim, era um gameplay, galera. Era um gameplay Perfect Dark, certo? Aí, a Microsoft chegou e falou, beleza, quando a gente pode lançar? Porque a gente tá gastando dinheiro. Exato. A gente tá gastando dinheiro. Quanto mais o tempo passa, é mais dinheiro. Dinheiro vai entrando. Quando é que vai sair o seu jogo?
Eles devem ter virado e falado, Microsoft, a gente vai precisar de mais 2 anos. Mais 1 ano que seja. A Microsoft vai falar, muito dinheiro, muito tempo, não vai dar mais. E a gente viu Entendeu? que, né, não só em videogame, mas na indústria do entretenimento como um todo, aparentemente as empresas preferem cancelar, não lançar do que lançar, eles gastaram mais dinheiro. Então eles preferem cortar porque na fonte, né? Se você demorar mais tempo pra lançar, pode ser potencialmente mais prejuízo se esse projeto não dá certo. Uhum. É. E a gente tem visto uma movimentação agora que projetos de grande escopo, né? São vistos como um risco. É, Uhum. Sim, um risco. Porque você não sabe, hoje em dia a indústria tá meio esquisita. E, cara, é muito triste essa notícia da Microsoft. Não, muito porque triste. A gente tá vendo se desenhar de que a gente... Primeira coisa que a gente pensou, priorizar lucro, corte de gasto, Aham. certo? Mas o que se começou a se desenhar desde quinta-feira é de que talvez não seja essa mentalidade. Porque o Q3 da Microsoft, que fechou em 31 de março, eles tiveram 17% de aumento de receita. Eles ganharam mais dinheiro. 13% de lucro, aumento de lucro em relação ao ano passado. Então por que teve essas demissões? Não é algo escrito em pedra, não sabemos, mas no mesmo dia que rolou as demissões, tava tendo reunião e treinamento sobre IA. Então o investidor fala assim, tudo bem que vocês estão fazendo muito dinheiro, que o lucro tá bom, mas eu vi que vocês podem fazer com 20% a menos de gente e usar IA nessa porra aí. Uhum. E Então no corta- mundo que a gente vive, a crueldade é essa. Crueldade, né? número, Entendeu? frio. É. Então corta todo mundo, foda-se, é IA, eles estão fazendo treinamento de IA generativa, o que seja, não sei, e substituir por isso pra ter o mesmo resultado ou mais, sabe? Aí a gente tá vendo esse momento que só lucro não é possível. Pois é. Não É basta, porque o que é entendeu? inconsistente dentro disso que você tá falando, Vini, totalmente Uhum. inconsistente, na minha opinião, nas declarações da Microsoft, é que ela faz parecer bonito. Isso Isso o não é Phil legal. Spencer, né? É. Estamos no nosso momento Não, mais forte, a gente mais tá no nosso- jogadores. É bom a nesse gente- geral, pô. A gente tá no nosso momento mais forte, mas você tá demitido. Uhum. É. A gente tá no nosso momento mais histórico, mas você tá demitido. Isso. A gente tá no nosso momento de maior número de jogos, mas você tá demitido. Então, Parabéns, que tem Tango. A Hyperwatch É, foi Tango. o primeiro jogo 90 mais no Metacritic do Xbox. Tá demitido. eu acho que tinha que ser Pois muito é, mais isso é nota bizarro. de pesar do Com que de certeza. entendeu? Cara, Do- e assim, o que parece também é que a Microsoft vai acabar focando no que ela sabe que vai dar dinheiro. Então, assim, a Bethesda teve um monte de corte. Ou seja, o que eu vejo disso é, Bethesda, vai fazer o Elder Scrolls e que se foda o que você quer. Faz o Elder É. Scrolls. Uhum. Faz o Fallout. É isso. O jogo do Blade, galera. Ih, esse O aí. jogo do Blade aí. Que foi anunciado já. Não falaram nada sobre esse jogo. O tal do Contraband, que falaram que deletaram um vídeo O do vídeo YouTube, tá não sei privado. o quê. O vídeo tá Tá com privado. rumor, a gente publicou essa notícia, Então- de que então, o Contraband assim, pode ter sido cancelado. Eles vão pra um caminho de fazer o que dá certo com o menor risco possível. Porque, de fato, e aí isso também é um pouco de culpa. Porque acontece? O Xbox é dentro da divisão da Microsoft, certo? A Microsoft é uma empresa trilionária. É uma das maiores do mundo. Você responde essa empresa. E essa empresa maior, ela tá pouco se fudendo pra videogame, pra comunidade. Foda-se, é dinheiro. A empresa tem Sim. que sobreviver, tem que ganhar mais dinheiro, tem que ser rentável. Percepção de marca. Foda-se, fã, tá nem aí, foda-se, tá nem aí. É isso. E aí essa galera aqui de baixo tinha que fazer uma maneira de... Beleza, a gente tem que mostrar pra eles que a gente tá no caminho certo. Só que eles fazem um monte de projeto que dá errado, um monte de jogo que dá prejuízo, jogo cancelado, jogo quebrado, e não... Porque, de novo, a gente falou, eles deixaram os estúdios e as empresas que eles compraram correr solto, Uhum. sem olhar de perto. Houve né? erros no caminho. Houve muitos erros no caminho. Aí chega um ponto que eles não conseguem segurar mais, pô. E aí, Mas se vou te fudeu. falar, tava falando. Eu sou uma pessoa otimista, geralmente. Aham. Eu gosto de ter boa energia, sabe? Pensar num melhor cenário. Mas eu tô meio pessimista com a indústria recentemente. Eu acho que mesmo se estivesse dando tudo certo, sabe? O recorde de lucro ainda maior, Aham. eu acho que teria os cortes Então, do mesmo jeito. Quando eu entro nesse loop, eu também entro nesse loop Eu às acho que vezes, seria do de, mesmo de- jeito. de uma coisa meio sombria. Mas quando eu entro nesse loop, sabe do que eu lembro? É. Da indústria oriental. Sim. Então, mas é que funciona diferente aqui. Porque o Então, investidor funciona. fica nessa de tipo assim, mas eu tô sabendo aí que tem empresa que usa IA e corta É. 30% do Não, sim. funcionário e dá mais lucro. Então te vira. E a gente tá no ocidente, querendo ou não. É, Vamos lembrar, isso. a gente tá no ocidente. É. Mas o que eu tô dizendo é, quando você olha a indústria oriental, quando você olha a Nintendo, quando você olha a Capcom, quando você olha a Bandai, quando você olha os relatórios financeiros dessas empresas, quando você olha que eles estão fazendo contratação de pessoas, quando você olha que eles estão dando bônus, Aham. você olha lá Stellar Blade, os devs deram um Switch 2 pra equipe jogar. Aham. Ou saiu se Switch isso 2. não vai dar certo, eles cortam o salário dos executivos. Os próprios executivos Exato. falam, não, Eles diminui o têm salário, maneiras de mantém a galera. contornar e eles têm um modus operandi de o jogo não ser tão Mas milionário, isso sabe? também vem de uma questão de que essas empresas japonesas, e são só japonesas, tá? Porque
No resto do mundo, todas as empresas de videogame ficam à mercê de alguma corporação Os acima delas maior. acionistas As também. empresas japonesas, de fato, são empresas de videogame. É. Né? A Nintendo é uma empresa de videogame. Exato. A From Software é uma empresa de videogame, Isso. de entretenimento. Microsoft não é uma empresa de videogame. Videogame é uma coisa que a Microsoft faz e não é o que dá mais dinheiro pra eles. Nem de longe, né? O core da Microsoft não é videogame. Então, a Microsoft como empresa, foda-se. Ela vai atrás do que for mais importante Até pra ela naquele PlayStation, momento. né, na real. Eu já ia te chamar, Olha quem calma. apareceu. É que, não, eu tô muito tempo aqui, eu queria muito falar. Então fala aí, então fala, Coitado, velho. muito boa noite, Gui. Boa noite, noite. pessoal. Eu fui assistir o jogo do Fluminense na casa da minha amiga. Na puta que pariu. Ô, louco. Demorou isso? 1h30 pra chegar aqui. É. Eu saí no meio do jogo É e o mesmo minha assim eu jornada. demorei mais 1 hora pra chegar aqui. Mas é isso. Boa noite pra vocês. Eu queria muito falar sobre esse assunto, porque Boa, queremos ouvir. um negócio que me pega muito nisso tudo é que, pô, quando a Xbox começou a anunciar um monte de jogo, lá há uns 4 anos atrás, eles começaram a anunciar um monte de né? aquisição e jogo novo e tal. A gente começou a ter aquele brilho de, é isso aí, a Xbox vai brigar com a Agora vai, PlayStation né? e vai fazer uns jogos originais e diferentes, né? Tem single player, tem RPG, tem tudo, né? Fizeram So- estúdio, porque eles é. estavam comprando, fizeram o The Initiative. Só que aí, cara, o tempo passa, eles vão cancelando a maioria dos projetos, outros não são aquelas coisas que a gente esperava, então, tipo, a Forward. Pô, Não. é muito abaixo do que a gente esperava. Aí teve E South of Midnight, esse ano também? também, Foi. e aí você fica, cara, que tristeza. E aí eu fico também pensando, eu não confio mais em ver trailer de CGI de um jogo que não vai assistir. Porque agora você fala pra mim, olha esse jogo aqui novo do não sei o quê, Contraband. Pô, eu não acredito mais que vai existir esse Perfect jogo. Dark. E o Perfect Dark é foda, porque a gente viu o gameplay. É, E aí, mesmo assim, nada garantido, cancelado, não vai rolar. E aí, cara, o que me garante que os jogos que a gente tá vendo, trailer e tal, vão acontecer? Por isso que a gente fala tanto que a gente quer ver gameplay orgânico, porque aí a gente sabe que o jogo tá realmente naquele estado. E data. Sem esses dois, cara, nada me garante que o jogo vai chegar. Agora, pelo contrário, eu acho que não vai chegar mais os jogos. Você citou um ponto interessante que é a falta de confiança. É, que você a perde Xbox a confiança. tem feito, tem perdido. Porque hoje saiu um compilado de vídeo de, tipo, mentiras do Phil Spencer. Aham. Não. Não sei se é mentira, as coisas mudam lá, mas tem muita coisa que ele garante que não, agora o nosso principal é isso. E aí passa um ano e muda, é o Aham. oposto. Ele falou sobre o Everwild recentemente. Meses Assim, meses eu vi atrás. Ele isso. falou assim, perguntaram pra ele, dos jogos que estão chegando aí do Xbox, Qual qual que você tá mais empolgado? Ele falou, Everwild. Eu vi, fui lá na Rare, eles estão fazendo um progresso legal no Pô, jogo, é estão uma tristeza avançando. isso, cara. E aí, cancelado. E assim, é engraçado porque, apesar de tudo, a gente, digamos que a gente quer acreditar no Phil. Porque ele passa essa coisa serena. Essa credibilidade, né? Ele passa, ele tá há muitos anos, mas não dá pra negar também que muita coisa que ele falou foi pra outro lado. Totalmente, Totalmente pra outro É o lado. negócio Tá dos refém exclusivos, de- né? De a quem ele responde, né? Tipo, ele tem É. intenção, eu eu não acho que acho ele que sim. mente. Eu acho que ele realmente quer fazer e ele realmente é sincero no que ele fala. Sim. Eu acho que as Mas- coisas realmente mudam lá, internamente. Que não é Elas às vezes do acabam- controle dele. Não é, Se muda é. a cultura da Microsoft e fala assim, não, esquece isso aí, vai fazer o quê? E Ele eu acho que tá responde. todo mundo dando muito rápido lá dentro, né? Porque eles fazem essas estratégias de lançar os jogos nos outros consoles e isso muda todo o modelo de negócio deles. Sim. E aí passa a não ser mais rentável fazer aquele AAA de 200 milhões. Não precisa. Vão lançar o jogo... Vão lançar um jogo, o Halo, 1, 2, 3, 4, 5. É melhor, lança isso no PlayStation, porque Sim. vai dar a grana que a gente queria daquele Muito AAA menos de custo, 200 milhões. E foi um porte. Só cancela, é um porte. Custo baixíssimo, né? Então, assim, é um modelo de negócio deles, né? No final das contas, é dinheiro que decide Sim. as coisas. É como eles encontraram essa fonte de receita adicional, né? E assim, é triste, né, galera? Porque, vejam, vamos pensar pelo lado do consumidor completamente, 100% consumidor. Uhum. As coisas estão no Game Pass. Uhum. Então, maravilha. Não tô nem ligando pra tudo isso que tá acontecendo. Eu vou ligar meu Game Pass e vai ter jogo novo. Mas, a partir do momento que a gente se aliena da importância de tudo isso que tá acontecendo, é isso que acontece. Jogo cancelado e estúdio fechado. Uhum. É isso que acontece, tá? Então, por mais que a gente ame o Game Pass, todo mundo nessa mesa aqui ama, Sim. certo? O valor que o serviço tem, os jogos que entram lá, o catálogo, o próprio Clair Obscure, virtual jogo do ano, tá lá. A gente, certo, não pode tapar os olhos diante de um cenário que está crescendo preocupantemente, certo? Tem toda essa discussão da questão de custos. Teve uma aquisição, outro ponto legal pra gente falar, né, Dava, de 70 bilhões de dólares.
essa conta, galera, está inclusive, batendo. Teve entendeu? corte, né? Teve corte. Teve corte na Claro Raven, que teve corte. É, Raven é um estúdio de Na esportes King, na também, que King. também veio nessa aquisição. Uhum. Porque querendo ou não, galera, a Microsoft, por mais que ela seja trilhardária, se ela gasta R$10, tá? R$10, ela vai querer obter 40 ou 50 em cima disso. É claro. Ela vai querer obter lucro em cima disso. É por isso que Entendeu? ela é trilharada. Por isso que ela é Exato. bilionária. Ela Exato, chegou então, nisso. exato. O Luiz Gustavo mandou aqui, ó. Ele mandou 5 reais e falou: não acho que seja só IA. Parece que a conta de 69 bi tá sendo cobrada, o que deve ter de investidor no que a cangote gente de falou. Space brincadeira. Então, isso é uma coisa, eu concordo com isso, porque sabendo como. Se você já trabalhou em uma grande corporação, você entende como é que funciona dentro dessas empresas a parte política. Uhum. Então, o que aconteceu? O Phil Spencer foi lá e pediu, né, a divisão do Xbox, ele é o líder, então foi ele que foi lá fazer isso, pediu 70 bilhões pra comprar a Activision. Os caras deram. Isso não vem sem consequência. Exato. E em quanto tempo esse 70 bi volta pra Microsoft? Não é rápido. O COD, que, né, vamos combinar, eu comprei por causa do COD, faz o quê? 2 bi por ano? Chutando assim? Uhum. É possível que seja esse número, Sim. né? É 70. possível, é possível. 70 bi. Que custa. Claro que tem outras coisas que vêm junto e tal. É a King, Pois é, mas assim, mas se eles ganharem 5 bi por ano, a gente tá Sim. falando de mais de 10 anos pra esse dinheiro É. voltar. Então, o Phil Spencer ficou, ele conseguiu isso da Microsoft, então ele vai ter que ceder. É assim que funciona. Então, todas as ideias que ele tinha pro Xbox, a comunidade, a coisa bonita de videogame, foda-se, na hora que ele pediu 70 bilhões, Porque ele vai ter que aceitar. o corporativo tá batendo. Exato. Entendeu? O Porque corporativo, antes ele né? podia ter mais capital político dentro da empresa pra fazer as coisas sem o povo meter a mão. Agora que ele pegou 70 bi, ele não tem como, ele não tem mais controle. Essa que é a verdade. É tipo dever pra agiota. Pois é. É muito dinheiro. Não adianta. Muito É dinheiro. muito dinheiro. É o que eu falei, eu dei o exemplo dos R$10, mas são 70 bi. Você fica devendo favor a alguém, né? Tipo, Uhum. tipo agora não. Fica. beleza, Tipo, mas você pediu certamente- 70 e agora você vai ter que... Isso Não, deve ter sido eu fico imaginando uma... uma conversa, cara. Tipo assim, Exato, é, exato. chega lá o cara e fala, então, ó, Satya Nadella, né? vocês vão lançar esse Indiana Jones aí, pode botar no PlayStation. Pô, não, cara, calma aí, a gente não É. pode fazer isso, então não sei o quê. Irmão, você pediu 70 bi. Você não deu Como é que você opção, quer né? recuperar esse dinheiro? Vai, bota, foda-se. Tá entendendo? Foda-se. E Claro. eu imagino que deve ter esse tipo de coisa lá dentro, entendeu? Não tem como. É uma palavra-chave, né? Poder político É, dentro da empresa. Isso pois é. acontece. Acontece. E eles devem ter feito uma ginástica de convencimento ali, que não foi fácil, o Phil Spencer. Ele é muito articulado. Uhum. Ele é muito influente lá dentro. Ele trabalha na Microsoft há décadas. Ele, sei lá, entrou lá como estagiário. É tipo, anos 90, assim, se bobear até antes. Vocês podem pesquisar. A carreira do Phil Spencer é toda a Microsoft. Então a influência dele foi muito importante para a aquisição acontecer. Mas ele teve que convencer muita gente, incluindo o Satya Nadella, Com incluindo o certeza. grupo de Os acionistas, incluindo acionistas e tal. conselheiros, etc. Agora essa conta veio. Olha, gastamos 70 bi. Certo? Não importa que ela é trilhardária, galera, eles vão ter que repor isso. Como que isso acontece? Cortes, fechamentos, cancelamentos. Tem a IA que está substituindo, mas não é apenas isso. Não é, concordo com esse comentário, não é apenas a IA. É uma série de fatores, certo? O Game Pass não teve, a gente viu no último relatório. Ele tá crescendo num ritmo aí, certo? Mas ele não teve um pico de assinantes após o COD. O pós-código, verdade. O COD foi lançado no Game Pass, agora faz parte do Game Pass, mas não teve um pico de assinantes. Eles talvez imaginassem esse pico e não teve esse pico. Então a Microsoft está tendo que se virar com essas más notícias que a gente amarga demais. Pois né? e também, o cara lembrou aqui, alguns anos antes ela comprou por 8 bi a Bethesda. Não é 70, mas 8 bi é muito dinheiro. E tenho certeza absoluta que não se pagou, gente. A Bethesda não fez 8 bi desde que a Microsoft comprou a Bethesda, gente. Então, né, Exato. tudo isso é E assim, levado aos em consideração. poucos, a Microsoft ela vai se apossando do dia a dia do que ela compra. Aham. Primeiro ela deixa o time trabalhar, aquele discurso bonito, vamos dar o tempo pra eles e tal, mas aos poucos eles vão se incorporando da Bethesda mais e mais. Uhum. A Bethesda opera a parte, mas cada vez mais ela faz parte do conglomerado Microsoft. Então, um jogo caríssimo como Elder Scrolls 6, fiquem de olho. Não foi vai o ser caso cancelado, do- vai existir, mas assim, vai Quer começar a ver? ter cobrança. Vai começar a ter cobrança. Ó, como é que tá esse Elder Scrolls 6? Sabe por quê? Porque tá custando caro. É um risco. Tá custando É um caro. risco. Quanto mais o projeto demora, mais caro ele fica, galera. É recurso, é gente, é tempo. Sim. Certo? Então, esse Elder Scrolls 6 daqui a pouco vai ter um olhozinho ali de um acionista falando, como é que tá esse projeto aqui que tá custando caro pra dedéu pro nosso cofre? Como é que tá isso aqui? Quando que vai sair?
Qual que é a projeção de retorno que a gente vai ter? 8 anos que vocês anunciaram? Uhum. Pois Quantos é. milhões ele tá custando? Esse é o tipo de coisa pra gente se preocupar, galera. Pois é. Hoje Entendeu? teve, só pra terminar, a Zenimax, né? Que foi uma das empresas que teve demissão, que é a empresa mãe da Bethesda, pra quem não É. sabe. Uhum. Tem o rumor, não, é praticamente confirmado que o Blackbird, que era o MMO que eles estavam fazendo, foi cancelado. Uhum. E saiu, acho que foi o Tom Warren ou o Jason Schreier que falou, mas eles souberam de alguma fonte que tava na reunião com o Phil Spencer e o Matt Booty. De Foi que o eles, Tom Warren que falou Foi isso o Tom daí. Warren, foi, né? Foi. De que o Matt Booty e o Phil Spencer ficaram malucos com o jogo. Falou, caramba, isso aqui é muito bom. Isso faz 2 meses. Tipo, o Phil Spencer não conseguia parar de jogar pra fazer a reunião. Aham. Tipo, de tão bom que tava MMO. Mas, faltava tempo pra fazer ele ainda. E isso é muito dinheiro até ele ficar pronto. Sim. Então, qualidade não importa. O que importa é o longo prazo, quanto vai custar e se isso vai dar o retorno ou não. Doideira, Exato. né? E Exato. ainda falta pra Xbox um live service muito forte. Eles têm agora o COD, né? É, Tem o sim, Sea of claro. é um Thieves, skin né? comprado, também que é grande, né? Sim. mas falta um Fortnite, né? Não E tem. às vezes, quando você tem um Fortnite, você banca muita coisa, né? Que é recorrente, né? E é o que a PlayStation busca também, né? É. A PlayStation Sim. tá Tá atrás buscando. do Teve o Fortnite Concorde, deles. que foi um flop monumental, né? É. Era uma tentativa. Era Era uma a tentativa. Era uma tentativa de ter o seu tentativa. Fortnite, é. Galera,